Quem é a Fernanda Pereira? Deixa eu te apresentar a Fernanda. Coloca para mim a imagem da Fernanda, por gentileza. A Fernanda, apaixonada por pessoas, apaixonada pela vida humana, decide estudar para poder cuidar de pessoas e ela se forma como técnica de enfermagem. Só que ela começa a desenvolver uma relação de proximidade com as pessoas tão grande que todo mundo começa a se identificar com ela, passa a gostar dela. Na sexta-feira, algo muito misterioso aconteceu. A Fernanda sai de casa, isso ela fazia com uma certa recorrência, toda sexta-feira, toda quinta-feira, toda quarta-feira, e essa imagem registra o que seria o último dia da Fernanda. Ela sai de casa, conforme você está vendo, o portão eletrônico é acionado. Repara que ela está aqui do outro lado da rua, em seguida ela volta aqui para casa, olha. Ela caminha em direção à garagem da casa. Pode encher a tela para o pessoal de casa acompanhar mais em detalhes, por favor? Obrigado, Bira. E a Fernanda, ela entra em casa, pega alguns pertences, passa algum tempinho ali conversando. Você repara que o carro está ali do outro lado, ela faz a primeira manobra, em seguida ela faz a segunda manobra. Esse é o segundo carro que sai. O que acontece? A Fernanda não chega ao trabalho. Existia toda uma expectativa de que ela iria chegar no trabalho, mas a notícia, instantes depois, pega todo mundo de surpresa. Este é o carro da Fernanda, que foi encontrado carbonizado. E no momento em que a polícia chega, no momento em que essa imagem é gravada, o carro ainda estava pegando fogo. Repare comigo. O que aconteceu? A localização do carro, para você que está acompanhando o Balanço Geral saber, fica na área rural de Almirante Tamandaré. A gente vai trazer em detalhes essa história, porque é uma história tão intrigante e a Beatriz Frenner, ela foi atrás de informações exclusivas e atualizadas que só você que acompanha o Balanço Geral é que vai ficar sabendo a partir de agora. Pode colar eu aqui com a Beatriz Frenner, por gentileza? Beatriz, é um tremendo de um mistério, uma mulher que a todo tempo se dedicava em conviver harmoniosamente com as pessoas, a cuidar de pessoas, a tratar de pessoas, e de repente a vida dela é tirada de uma forma misteriosa. Existe algum burburinho que tem sido comentado aí, e também existe uma linha de investigação que a polícia passa a adotar a partir de agora. Claro que são elementos muito prematuros, a investigação ela ainda precisa avançar. E o que você conseguiu, junto à Polícia Civil, a competente polícia aqui do Paraná, apurar de informações, Beatriz Frenner? Olha, Furlan, são tantos mistérios em torno da morte da Fernanda que a polícia está seguindo com várias linhas de investigação ao mesmo tempo. Diferentes pontos, diferentes pistas, está tudo sendo cruzado aqui pela polícia, que deve ter acesso em breve aos dados bancários da Fernanda, quebra de sigilo telefônico, tudo isso em breve nas mãos da polícia para conseguir determinar o que aconteceu com essa mulher. Ela tinha apreço à vida, ela amava a vida, era uma mulher extremamente ativa, além de trabalhar em hospital, cuidando das outras pessoas porque era técnica de enfermagem. A Fernanda também era muito ativa dentro da igreja que ela frequentava, ela coordenava projetos sociais, então ela trabalhava diretamente com pessoas em situação de vulnerabilidade. Dentro de casa, um casamento que já durava 19 anos, 2 filhos, um menino de 14 e uma menina de apenas 10 anos de idade. O que aconteceu com essa mulher não está só intrigando aqui toda a sociedade, todos os moradores de Almirante Tamandaré, mas a própria polícia, que está ouvindo os familiares, está indo atrás de imagens para saber, ela foi abastecer o carro antes de ir para o trabalho? Por que o carro da Fernanda foi encontrado naquele lugar, na área rural? Aquele lá não era um ponto que fazia parte do trajeto dela, viu, Matheus? O carro foi encontrado num local que não fazia parte da rotina da Fernanda de casa em Almirante Tamandaré até Curitiba, onde ela trabalhava, viu? Olha, o que chama muito atenção e intriga a polícia é justamente essa questão. Preliminarmente, o que se tem? Um carro encontrado fora da rota que era de costume, aliás, da Fernanda percorrer. Ela foi até lá sozinha? Alguém levou ela até lá?
Quem é que levou? Se levou, quem é que levou? Ô Beatriz, existe alguma suspeita, algum tipo de envolvimento? Ela vinha sendo perseguida por alguém? A polícia já conseguiu levantar se a Fernanda tinha algum desentendimento com alguma pessoa? O mistério só aumenta, Matheus. Nada. A família, a polícia, todos relatam que não existe nenhuma prova, nenhuma informação evidente que ela tivesse problema financeiro, alguma dívida, problema ali familiar ou com alguma pessoa, algum desentendimento. Nada. A Fernanda sempre foi vista por todos como uma pessoa muito tranquila, muito feliz e pronta para ajudar o próximo. Um dos pontos levantados para a polícia é que pode ser que não tenha uma circunstância de crime envolvendo essa morte. Mas, como eu disse, diferentes linhas de investigação são abordadas ao mesmo tempo. Nós conversamos com 2 delegados aqui de Almirante Tamandaré e também com o irmão da Fernanda. E ainda hoje, no Balanço Geral, a reportagem com todas essas falas que são muito importantes e fazem parte aqui também da nossa investigação. Matheus. Obrigado, Beatriz Frenner. Gente, nós estamos diante de uma situação que, para a polícia conseguir ter uma linha de investigação mais acertada, vai ser preciso ainda levantar muitas outras informações. Tudo ainda é muito cru, tudo ainda está precisando ser melhor cozido para que a polícia consiga identificar algumas questões que possam clarear esse mistério. Mas uma coisa também chama atenção, que é o fato de que pode ser que não há um crime premeditado em cima dessa história. E se eu estou falando isso, você que está em casa já consegue presumir o que pode ter acontecido. A gente vai seguir acompanhando esse caso. É uma imagem que está sendo analisada repetidamente por parte da polícia. A perícia que no local esteve já coletou muita informação. Uma análise de laboratório vai ser mais precisa com relação à causa da morte. Se essa mulher foi morta e depois o corpo foi carbonizado, se essa mulher morreu depois em decorrência desse incêndio. São muitas perguntas que ainda estão sem respostas, mas o jornalismo especializado do Balanço Geral segue acompanhando e eu prometo para você que a gente vai continuar em cima desse caso. Deixa eu mudar o assunto um pouquinho. Enche a tela aqui para mim, a gente está recebendo várias mensagens, eu só tenho que agradecer você pela receptividade. Obrigado, Evanira. Boa tarde, estou amando